Olá, queridos irmãos e amigos, cá estamos uma vez mais para uma nova lição, para a lição 4 deste segundo trimestre do ano de 2023 e estamos agora a estudar detalhadamente o teor das 3 mensagens angélicas, estamos ainda na primeira mensagem angélica e esta semana nós estudaremos sobre o que é o temor a Deus, o que é dar glória a Deus. Pois bem, é sobre esta temática que nós nos iremos então focar mais em detalhe e vamos ver que a Bíblia realmente tem muito a dizer sobre este assunto muito fundamental. Mais uma vez conto com a preciosa colaboração do irmão José Eloy, a quem peço uma vez mais que nos possa unir numa oração ao nosso Deus. Nosso querido Pai, nosso querido Deus, obrigado, Senhor, pela vida e a saúde que Tu nos dás, pelo gosto de estudar a Tua Palavra, pelo Amém, gosto Senhor. de comunicá-la a outros, e abençoa-nos agora, querido Pai, ao partilharmos aquilo que está escrito na lição, que o Teu Espírito possa estar com o pastor Paulo Cordeiro, comigo também, que o Teu Espírito possa estar com todos aqueles que vão ouvir, Senhor, que a compreensão da Tua Palavra seja boa, seja clara, Senhor, para todos aqueles que vão ouvir, e que a compreensão possa ser também boa para nós, Senhor. E que Tu possas até revelar-nos coisas novas, Senhor, Amém, Senhor. que até à data nós não tínhamos visto, e que ao explicar nós possamos ter esses vislumbres dados pelo Teu Espírito, Amém, Senhor, Senhor. dados pelos anjos que são enviados para nos ajudarem a compreender a Tua Palavra, Senhor. Amém. Ajuda-nos a nós e àqueles que vão ouvir a termos esses novos vislumbres e a compreendermos, querido Pai, coisas que nós ou que estão esquecidas ou que nunca foram entendidas. Abençoa então o pastor Paulo Cordeiro e a mim, te suplicamos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Assim Amém. seja. Amém. Muito bem, então o tema principal desta lição é sobre temer a Deus e dar glória. E normalmente quando se fala do temer a Deus, normalmente isto suscita na mente de muitas pessoas a ideia de que nós devemos ter medo de Deus, não é? Infelizmente, o que acontece é que muitas vezes as pessoas, quando leem determinadas palavras ou expressões na Bíblia, projetam o significado que algumas palavras têm hoje para a Bíblia. Mas a Bíblia tem que se interpretar ela própria, ou seja, tem que ser ela, digamos, a dar o correto significado. Porque com o tempo, muitas vezes, o sentido das palavras muda, não é? Pois bem, quando a Bíblia fala de temer a Deus, não quer dizer ter medo de Deus, pois não, irmão? Ora bem, então, começando pela lição de domingo, então, porque nós vamos analisar realmente esta primeira parte deste versículo do capítulo 14, não é? Deixem-me abrir aqui exatamente no sítio a minha Bíblia. Eu, por acaso, apontei aqui estes versículos, são muito importantes, estes versículos vêm aqui na lição de domingo, e eu apontei aqui as ideias, escrevi, não é? Mas o irmão, faça favor, comece. Ora bem, então nós temos aqui o versículo 7 do capítulo 14 de Apocalipse. Sim. Nós já vimos que isto representa um povo sobre a terra, o povo de Deus que dá estas mensagens, e então no versículo 7, esse povo de Deus, que somos nós, em princípio nós acreditamos que somos, é os adventistas do sétimo dia, e nós temos que dizer ao mundo inteiro, Deus quer que se diga ao mundo inteiro, os anjos também trabalham em nós, tocam a nossa mente, o nosso coração, para dar-nos força e poder para darmos esta mensagem, e o que Deus quer que se diga é o que está no versículo 7. O que é que Deus quer que se diga? Nós proclamemos com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Como nós estamos a examinar cada semana partes do capítulo 14, esta semana a lição refere-se apenas ao versículo 7. Então é aqui e é uma parte do versículo 7, não é todo o versículo. Essa é uma parte do versículo 7. Então temos que concentrar a nossa atenção nesta primeira metade do versículo 7. Temei a Deus e dai-lhe glória. A nossa lição diz-nos aqui que a palavra que é usada por João, o discípulo amado, para escrever aquilo que está traduzido em português como temer é phobos, de onde vem a palavra fobia. É, exatamente. Pronto, de onde vem a palavra fobia é phobos. E a nossa lição diz-nos isso, phobeo. Phobeo é o verbo, não é? Phobos é o substantivo, é o medo. Phobeo é o verbo. Então, se nós consultarmos realmente um dicionário de palavras gregas, nós encontramos que realmente
é traduzido por medo, é traduzido por temor, só que este temor e este medo é um medo diferente daquele medo que nos leva a ficar paralisados e a não conseguirmos fazer nada nem reagir. Portanto, é um temor que diz-nos a nossa lição, que tem a ver com respeito, tem a ver com reverência, tem a ver com submissão a Deus, mas nós temos também que entender que Deus é um ser todo-poderoso e nós temos que ter um certo temor, um certo respeito para com a pessoa de Deus, porque nós somos vasos, Ele é o oleiro, nós somos criaturas, Ele é o Criador. Eu posso vos dizer aqui, por exemplo, eu fui fazer um pequeno estudo sobre esta palavra, a palavra phobeo, ou phobos, medo, temor, e encontrei que o significado desta palavra no grego tem a ver com nós olharmos para Deus como um ser tremendo que Ele é, um ser terrível, é um ser temível, é um ser formidável. Deus é tremendo, é terrível, é temível, é formidável, Ele é grandioso, e até algumas vezes é usada a palavra aterrador, porque esta palavra phobeo tem a ver também com outras palavras no hebraico, e estas palavras no hebraico é yareh. Então isso tem a ver com olhar para Deus como um ser grandioso, um ser formidável, aterrador, mas no bom sentido, porque nós sabemos também, apesar de Deus ser assim, tão poderoso e tão grandioso, tão terrível, tão formidável, Deus também é amor. Então, e esse amor que Deus manifesta para com as suas criaturas tem que andar misturado com este temor. Portanto, é um temor saudável, não é um temor negativo, mas um temor positivo. É algo que nos leva realmente a respeitá-lo por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele é capaz de fazer, e que nos leva a amá-lo, tanto mais que Ele deu a vida por nós na pessoa do seu Filho. Então, Ele gera no nosso coração o amor para com Ele. O Espírito Santo cria no nosso coração o amor para com Ele, mas o Espírito Santo também cria no nosso coração o temor para com Deus. Nós somos simples criaturas, Ele é o Criador. Então, este temor tem a ver com olharmos para Deus com uma certa reverência, mas muitas pessoas, quando pensam em reverência, parece-me que não chega só a reverência, submissão, respeito, só não chega. Então, por isso é que eu gostei muito de encontrar estas definições, e tanto em português como em espanhol, as traduções das várias Bíblias, dos vários versículos do Novo Testamento que utilizam a palavra phobeo ou phobos, estes vários versículos que eu fui ver, eu gostei imenso, porque fiquei a perceber que é traduzido então por estas palavras que eu vos estou a dizer. É tremendo, terrível, temível, formidável, grandioso, aterrador. E Deus deve ser então olhado por nós, suas criaturas, desta maneira. Então, temer a Deus. E reparem, este temer a Deus tem a ver com uma coisa, que é aquilo que diz a segunda parte do versículo 7. A segunda parte do versículo 7 fala-nos no juízo, o julgamento que Deus vai fazer. Então, se Deus vai fazer um julgamento, nós temos que temer a Deus, porque Deus pode excluir-nos da vida eterna. Deus pode excluir-nos da vida eterna. Então, nós temos que temer este Deus, que faz juízos justos e que salva uns e não salva outros, porque não pode salvar quem não está preparado. Isso. Então, Ele é um Deus que vai retirar a existência de milhões de criaturas no chamado lago de fogo e enxofre no final dos 1000 anos. Então, nós temos que temer um Deus que é capaz de fazer isto. Muito bem. E é este temor saudável, fundido com o amor para com Ele, porque Ele é um Deus que merece o nosso amor, é isto que nos deve mover como crentes e como adventistas. Então, temei a Deus porque é vinda a hora do seu juízo. Então, se vai haver um julgamento, eu tenho que ter temor, eu tenho que olhar para Deus como um ser que toma a decisão e diz: este será salvo, este não será salvo, este terá a vida eterna, este não terá. Então, se temos um Deus, perante um Deus que é capaz de tomar esta decisão, nós temos que ter temor de um Deus que é todo poderoso. Não é? Então, para mim, aquilo que eu estudei é isto. A palavra temor está ligada, portanto, com esta imagem que nós temos acerca de Deus com o que Ele é capaz de fazer. E o irmão, o que é que encontrou? Muito bem. Olha, irmão, e não é de agora, eu já tenho, portanto, algumas definições que a própria Bíblia dá, não é? E tenho aqui, aliás, gosto de fazer isso, ponho notas, digamos, ao lado de certos versículos, com referências de outros versículos que ajudam a explicar esta. Isso. E sobre, portanto, o temor a Deus,
a própria Bíblia dá uma definição. Aliás, esta definição, aliás, não vai contra aquilo que o irmão disse, pelo contrário, até vai complementar. Mas, por exemplo, em Provérbios, no capítulo 8 e no versículo 13, estes textos que eu vou citar, este e mais um outro, no livro de Jó, não vêm mencionados na lição. Em Provérbios, no capítulo 8 e no versículo 13, diz assim: o temor do Senhor consiste em quê? Então, parece que aqui é mesmo uma definição do que é o temor do Senhor. Portanto, repito, estou a ler em Provérbios 8, 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Então, se continuarmos a ler o versículo, significa aborrecer a soberba, a arrogância, o mau caminho, e a boca perversa, portanto, mas exatamente. É o mal. Tudo isto é mal. São formas de mal. Então aquilo que o irmão disse é correto. Consiste em aborrecer o mal. Então, temer a Deus não é ter medo de Deus, é antes ter medo do mal. eu prefiro dizer isto. Ou seja, nós tememos a Deus quando temos medo do mal. Isso é que é verdadeiramente temer a Deus. Portanto, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Aborrecer quer dizer, eu repudio o mal, eu não quero nada a ver com o mal, eu sou inimigo do mal. Isso é temer a Deus. Isto segundo a definição que está aqui em Provérbios 8:13. Exato. O outro texto é em Jó, no capítulo 28, e também o versículo 28, portanto, Jó 28, 28, que diz assim: e disse ao homem, eis que o temor do Senhor, portanto cá está a expressão o temor do Senhor, é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Cá está mais uma vez esta ideia de que apartar-se do mal é o entendimento, é a sabedoria. Portanto, temor do Senhor é a sabedoria. A sabedoria para quê? Para escolher o bem e apartar-se do mal. Eu creio que esta definição por si só é extremamente elucidativa do que é o temor de Deus. Isso, exatamente. Estas duas coisas juntas mostram que realmente nós temos que olhar para Deus como um ser de facto grandioso, tremendo, temível, formidável. Agora, aqui na lição de domingo aparecem aqui estes textos, que é Gênesis 22, 12, Salmos 89, 7, Provérbios 2, 5, Eclesiastes 12, 13 e 14 e Efésios 5, 21, que eu gostaria também de nós podermos dar realce a estes textos. Olha, o primeiro, irmão, é Gênesis 22, 12. Em que o próprio Deus fala com Abraão e diz assim: então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, que era o filho, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Agora sei que me temes e não me negaste o teu único filho. Exatamente. Porquê que Deus disse a Abraão, agora sei que temes a Deus? O que é que Abraão tinha feito que merecesse este comentário da parte de Deus? Por um lado, teve receio de ir contrário à vontade de Deus. Muito bem. Deus queria assim e ele teve receio de ir contra a vontade de Deus. Exatamente. Por outro lado, sente vontade de fazer a vontade de Deus. Ora, nem mais. Exatamente. Portanto, em suma, nós podemos resumir que a atitude de Abraão foi de obediência a Deus. Portanto, então, temer a Deus é sinónimo de obediência. Portanto, Abraão obedeceu àquilo que Deus lhe pediu e por isso Deus lhe disse, agora eu sei que temes a Deus. Porquê? Porque tu não negaste o teu filho, o teu único filho. Ou seja, eu pedi que tu entregasse o teu filho e tu não negaste, tu fizeste, tu obedeceste a mim, tu confiaste na minha palavra e por isso tu temeste a mim. Então, temer a Deus está intimamente ligado com a obediência. A Deus. À obediência. Okay. Isso é o que nós vamos ver agora na lição de segunda-feira, não é? Por exemplo, há um outro texto na lição de domingo que é Salmo 89, 7. Isso. E o Salmo 89, 7 diz que Deus deve ser reverenciado na Assembleia dos Santos. A palavra que está aqui é o equivalente à palavra hebraica phobeo. Portanto, Deus deve ser temido na Assembleia dos Santos, diz o Salmo 89, 7. A segunda parte do versículo 7. Sim. Portanto, todo ele fala sobre reverência, mas aqui a segunda parte do versículo 7 fala Deus deve ser reverenciado. Agora, e realmente, em algumas Bíblias... Eu ia dizer isso. Então diga, irmão. Não, pode dizer. Em algumas Bíblias, em algumas traduções, esta segunda metade do versículo 7 diz que Deus deve ser olhado como um ser formidável, temível, como um ser terrível, tremendo. Portanto, Deus deve ser olhado desta maneira na Assembleia dos Santos. Exato. Ele é um ser grandioso, tremendo, terrível, formidável, aterrador. Então, e nós devemos respeitar esse ser, no fundo, que é o rei do universo, é o rei da criação, o rei do universo.
Então Deus deve ser olhado desta maneira. E a nossa Bíblia traduziu como deve ser reverenciado. Deve ser referenciado. Mas eu agora uso, para além da ARA, que é a Almeida Revista Atualizada, também a ARC, Almeida Revista Corrigida. E na ARC diz reverenciado, na ARA diz temível. Temível. Então, temível quer dizer que se deve temer. Isso, Mas- porque é um ser que pode pegar em nós e nos colocar no lago de fogo e enxofre e não nos dar a vida Exatamente. eterna. Mas o conceito de temível é equivalente ou é sinónimo do conceito de reverenciado ou reverenciado. Podemos não passar nos livros de temer a educativo. Deus é o mesmo que reverenciar a Deus. São termos Sem sinónimos. dúvida, sem dúvida. Mas há muitas pessoas que têm uma ideia muito fraquinha da palavra reverência. Exato, é verdade. Tem uma ideia muito fraquinha e não chega para muitas vezes ter aquela atitude que Deus aprecia e quer ver nos seres criados. Então por isso é que eu estou a salientar um pouquinho mais, ir um pouco Muito bem. mais fundo, Correto. porque há demasiada leviandade na maneira como nos aproximamos de Deus, na maneira como falamos com Ele, e como existe uma certa leviandade, um certo à vontade, digamos assim. Eu quis ir um pouco mais fundo para nós termos a noção que estamos a lidar com um ser que é tremendo, que é grandioso, que é poderoso, extremamente poderoso. E o contexto desta passagem, irmão, do Salmo 80 portanto, repare, Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos. Isso, tremendo, deve ser considerado como tremendo. Tremendo, exatamente. E esta Assembleia dos Santos é o quê? É quando o povo de Deus se reúne em comunidade para adorar a Deus. Então quer dizer que no templo a reverência deve ser total, a reverência deve ser tremenda, não é? Deve ser por todos os que o cercam, ou seja, todos aqueles que cercam a Deus, todos aqueles que se juntam para em conjunto adorar a Deus. Portanto, isto é um apelo muito sério e solene para que nos templos onde nós vamos, para em conjunto com outros irmãos e irmãs adorarmos a Deus, a reverência deve ser algo sagrado, ou seja, nós devemos reverenciar a Deus da melhor forma possível, na forma como entramos no salão de culto, na forma como estamos, na forma como estamos sentados. Sei lá, uma pessoa que está sentada de uma forma qualquer, como se estivesse num café, numa recreação. Não é para estarmos sentados de qualquer maneira. Eu lembro que eu era ainda pré-adolescente e convidaram-me a ir à tribuna, e houve uma coisa que me disseram que eu nunca me esqueci, e aquilo ficou gravado para sempre. Eles disseram: olha, quando estiveres lá sentado na tribuna, não cruzes as pernas. Eu nunca, quando estou na tribuna, eu cruzo as pernas, nunca. Bons ensinamentos ainda do passado, da altura do... Nunca, aquilo ficou de tal maneira cá gravado, nunca saiu. Eu cruzo as pernas normalmente quando estou sentado em casa, às vezes a falar com pessoas, na igreja não faço, e sobretudo na tribuna. Se estou nos bancos, ainda às vezes me sinto com propensão para fazer isso, mas na tribuna nunca. Portanto, isto para dizer o quê? Ficou cá na minha mente. Para quê? Para mostrar que não estamos ali de forma descontraída, não, estamos atentos, estamos com a nossa mente focada nas coisas de Deus, e não queremos que a nossa atitude, a nossa postura corporal demonstre que estamos de qualquer maneira. Isso. Porque a postura corporal também transmite uma ideia, não é? Exatamente, isso mesmo. Transmite uma mensagem, ok? Muito bem. Então, eu por acaso até fui ver na versão grega do Antigo Testamento, a versão dos 70, que nós conhecemos muito bem. E realmente todo o versículo 7 transmite a ideia de que Deus é um ser terrível, formidável, assustador, não é? Então, e por isso deve ser tido com esta reverência quando se está na sua presença. Agora, vejam que a consequência de não passar neste juízo que é mencionado no versículo 7, temei a Deus porque o juízo chegou, e nós sabemos que começou em 22 de outubro de 1844 no céu e ainda está em andamento. Agora, qual é a consequência? Reparem, Deus é um ser que deve ser temido, porque se nós lermos aqui a continuação da mensagem dos 3 anjos, diz aqui, o versículo 10 diz... o versículo 9, quem adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca, o que é que vai acontecer?
a essas pessoas, no versículo 10, a Bíblia diz que vão beber do vinho da ira de Deus, Ora bem. preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. Isso. Ora, agora digam-me se não é para temer um Deus assim. É. Claro que sim. Portanto, um Deus que tem o poder de fazer isto a um ser humano, não é? Nós devemos temer, por isso é que temos que passar neste juízo investigativo que menciona no versículo 7, porque senão vai-nos acontecer aquilo que está no versículo 9 e 10. Então, é para temer um Deus assim. Mas mais ainda do que isso, como nós vimos a manifestação do amor de Deus em Jesus Cristo para nos dar a vida eterna, juntamente com este temor, nós sentimos dentro de nós um grande amor para com Deus. E esta fusão desta reverência, deste temor e deste amor, é que faz com que o nosso serviço para com Deus seja algo que nos dá prazer. Exatamente. Algo que nos dá prazer. É um prazer servir um Deus assim, Exatamente. servir um ser assim, não é? Então é esta fusão do amor com a justiça. Hoje em dia parece haver entre alguns a ideia, digo bem parece, enfim, porque o que vai verdadeiramente na mente e no coração de cada um só Deus sabe, não é? Mas às vezes parece que existe um pouco esta noção de que Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que é assim... Vai salvar todos. Vai salvar todos, é assim um tipo de companheiro do eu cá, tu lá, não é? Portanto, isso. Não, Deus não pode ser tratado dessa forma. Deus é Deus, não é? Ele é o Criador. Se Ele consegue manter todo o universo sob o seu poder, imaginem que Deus é isto, não é? Quer dizer, é algo fabuloso, não é? Portanto, Deus deve ser reverenciado, respeitado. Não devemos ter medo de Deus, devemos ter sim, medo do mal, isso. Do mal é que deveríamos fugir a 7 pés. Conforme diz Provérbios 8:13, consiste em aborrecer o mal, o temor do Senhor. Isso, e portanto, creio que esta noção está clara. Agora, Provérbios 2:5 diz que o temor do Senhor equivale aqui ao conhecimento de Deus. Muito interessante também esta noção. Portanto, nós tememos a Deus na medida em que procuramos ter conhecimento de Deus. Ou seja, se eu temo a Deus, eu sentirei uma propensão para querer conhecer mais de Deus. Isso. Portanto, e Deus tem prazer em que nós o conheçamos. Aliás, Jesus não disse que a vida eterna é que te conheçam a ti. Então, não há salvação, não há vida eterna sem passarmos por este relacionamento em que nós procuramos conhecer Deus. Portanto, todos aqueles que procuram conhecer mais de Deus, e como é que nós o conhecemos? Pelo estudo da sua palavra, obviamente, não é? Exatamente. Então, ao estudarmos, ao queremos investigar mais sobre Deus, estamos a temer a Deus. Esta é uma noção também muito importante. Também, exatamente. Então, nós aqui na tradução da grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, todo o versículo 7 do capítulo 89 de Salmos transmite a ideia de que Deus é terrível, de que Deus é formidável, de que Deus é assustador e que nós devemos temê-lo por causa disso, porque Ele é um Deus grandioso. Então, vemos aqui que não só a palavra hebraica usada transmite esta ideia, mas também no grego é transmitida esta ideia de nós temos que olhar para Deus como um ser de facto que é assim, que é grandioso, que é formidável, que é tremendo, não é? E é isso que deve inspirar em nós esse sentimento de reverência, esse sentimento de temor. Este é o verdadeiro temor, misturado com o tal amor que já vimos, que nós sentimos dentro de nós, porque Deus deu o seu Filho para nos salvar. Muito bem. E é isto que faz com que nós queiramos obedecer a Deus de uma maneira alegre, de uma maneira voluntária, de uma maneira feliz. Nós sentimos felizes porque temos um Deus que nos ama, apesar de Ele ser tão grandioso, Ele deu a vida por nós na pessoa do seu Filho. Então é isto que nos faz olhar para Deus com esta reverência de mistura com esta grandiosidade que é a pessoa de Deus, mas ao mesmo tempo com um grande amor para com Ele, como para com um Pai. E nós somos seus filhos. Então é esta mistura que os anjos sentem, esta mistura de sentimentos que os anjos sentem no céu e que os verdadeiros filhos de Deus aqui na Terra devem sentir. Não é? Esta mistura deste tipo de reverência e amor para com Deus. Gostava de chamar também a atenção para o facto de que esta palavra phobeo ou phobos aparece também em Mateus 10:28, e nós conhecemos bem este versículo que diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer na geena tanto a alma como o corpo. E a palavra aqui usada, não temais, mas temei antes aquele que, a palavra é a mesma que aparece no versículo 7 de Apocalipse 14. Então, este receio que temos dos homens que nos podem fazer mal e matar
nós devemos ter este receio também de Deus, que nos pode fazer mal e matar. Mas só se não formos pessoas justas, só se não formos pessoas santas, só se formos pessoas que andamos a fazer mal aos outros, que andamos a perturbar o universo, porque no fundo Deus tem que eliminar do universo aqueles que praticam o mal, porque é uma ameaça ao bem-estar de todos os outros que vivem no universo. E Deus um dia vai ter que exercer o seu juízo, e é aquilo que está aqui no versículo 9 e no versículo 10 do capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, versículo 9 e 10, não é? Diz: se alguém adora a besta a sua imagem, receber o sinal, beberá do vinho da ira de Deus. Portanto, é esta ira de Deus que nós temos também que temer. Não é só olhar para o grande amor de Deus, temos que olhar para a ira de Deus, no fundo. Estas duas coisas têm que andar misturadas. Ao passo que no passado os crentes, os cristãos debaixo do domínio da Igreja de Roma, só olhavam para Deus como um ser que manifesta a sua ira, nós hoje não. Nós hoje aprendemos a olhar para Deus com temor, com reverência, mas também para um Deus que nos ama, que deu a vida por nós e que desperta em nós esse amor que nós sentimos por Ele, não é? Então é esta fusão, esta mistura destas duas atitudes para com Deus que deve existir no cristão. Muito bem, muito bem. Irmão, um outro texto, e eu considero este texto muito, muito importante, é o texto de Eclesiastes 12, 13 e 14, Isso. Que diz: de tudo o que se tem ouvido, o fim é tema a Deus e guarda os seus mandamentos. Eu lembro o professor Jacques Ducan, num dos seus livros, ele refere-se, ele é judeu e, portanto, conhece muito bem o hebraico, e ele diz que a palavra que lá aparece, que é a palavra ve'et, é uma preposição que foi traduzida pela aquilo que nós chamamos na língua portuguesa a conjunção copulativa e poderia ou deveria ser traduzida por isto é. Então o texto deveria ler-se assim: tema a Deus, isto é, guarda os seus mandamentos. Porque o temor a Deus manifesta-se assim desse modo. Exatamente. Portanto, outra faceta deste significado de temer a Deus. Temer a Deus é nada mais, nada menos do que obedecer aos seus mandamentos. No fundo, isto vem ao encontro da explanação que já demos de Gálatas 22:12, em que Deus disse de Abraão que ele temia a ele, Deus, porque ele obedeceu. Exatamente. O temor de Deus manifesta-se na obediência. Na obediência, exatamente. O temor do Senhor manifesta-se na obediência. Mas não é obediência, mas manifesta-se em obediência. Exatamente. Manifesta-se em obediência. Há aqui um texto que eu gostava de vos ler e que diz assim... portanto, ao longo destas lições, os irmãos irão encontrar muitos textos bons do Espírito de Profecia e estejam atentos porque vão encontrar bastantes. Então, aqui nos comentários da lição de sábado, por exemplo, encontram aqui um texto que diz assim: há um estranho abandono dos princípios, um rebaixamento das normas de moralidade. Predominam cada vez mais os pecados que determinaram os juízos divinos por ocasião do dilúvio e da destruição de Sodoma e Gomorra pelo fogo. Aproximamos-nos do fim. Deus tem suportado durante muito tempo a perversidade do ser humano. Reparem, Deus é um Deus poderoso que vai suportando, mas nem por isso o seu castigo é menos certo. Que todos os que professam ser a luz do mundo se apartem da iniquidade. Vemos hoje manifestado contra a verdade o mesmo espírito notado nos dias de Cristo. Por falta de argumentos bíblicos, os que invalidavam a lei de Deus forjam mentiras a fim de macular e difamar os obreiros. Fizeram isto ao Redentor do mundo e falam também aos seguidores de Cristo. Boatos que não têm o menor fundamento serão tidos como verdade. Então, aqui vemos que Deus vai castigar. Não pode haver um abaixamento das normas. Deus deve ser temido ao ponto de querer guardar os seus mandamentos. E como eu digo, lembrem-se sempre que o temor, aqui no versículo 7 do capítulo 14, está ligado com o versículo 9 e com o versículo 10. E está ligado com a segunda metade do versículo 7. É temer porque vem o juízo. Olha, eu quero passar no juízo. Eu quero passar com êxito nesse juízo. Então eu tenho que ter temor. Eu tenho que reverenciar Deus a tal ponto que lhe obedeça para passar neste juízo e para não me acontecer o que vem no versículo 9 e no versículo 10. Portanto, e há aqui um segundo texto que eu gostava de ler que diz: Deus tem abençoado o seu povo que observa os seus mandamentos, e toda a oposição e mentira que contra ele se levante contribuirá para fortalecer os que se mantiverem fiéis na defesa da fé. Mas, e há aqui um mas se os que professam ser depositários da lei de Deus, que somos nós, se tornarem transgressores dessa mesma lei, o seu cuidado protetor, o cuidado protetor de Deus, ser-lhes-á retirado.
e muitos cairão por causa da sua perversidade e licenciosidade. Nós temos que ter este temor de que Deus faz isto. Deus suporta longamente a iniquidade e o pecado para que a pessoa se converta, Isso. para tentar salvar a pessoa. Deus vai até ao limite, mas há uma altura em que Deus não mais exerce a sua misericórdia. Então nós temos que temer a Deus, porque o juízo está em andamento. A misericórdia não dura para sempre. E como a misericórdia não dura para sempre, nem Cristo estará para sempre no santuário celestial, nós temos que temer a Deus e mudar o rumo de vida. Nestas condições, seremos incapazes de manter-nos diante dos nossos inimigos. Mas se o povo de Deus se conservar separado e distinto do mundo, Isso. e como uma nação justa, Deus será a sua defesa e nenhuma arma usada contra ele poderá prevalecer. Então o que é que nós temos que fazer? Temer a Deus ao ponto de permanecermos separados e distintos do mundo como adventistas do sétimo dia. Isto é extremamente importante. Isto é temer a Deus. Isso. Isto é temer a Deus, não é? É olharmos para aquilo que nos poderá acontecer se perdermos a proteção de Deus e aquilo que a bênção que nós vamos receber se permanecermos fiéis ao Senhor. Então é isto que deve estar dentro do nosso coração quando falamos na palavra temor. Temei a Deus, não é? É este sentimento. Muito bem. E pronto. Muito bem. Vamos passar então para a lição de segunda-feira, talvez. Sim, eu só gostaria de enfatizar aquilo que o pastor Mark Finlay aqui enfatiza na lição de domingo ainda, que é a essência do grande conflito gira à volta da submissão a Deus. E submissão, isso mesmo. E depois ele fala aqui de Lúcifer, que era centrado em si mesmo, que recusou submeter-se a qualquer autoridade que não fosse a sua. Em vez de se submeter àquele que estava sentado no trono, Lúcifer desejou governar a partir do trono. Dito de forma simples, temer Deus é colocá-lo em primeiro lugar no nosso pensamento. No nosso pensamento. É renunciar ao nosso egocentrismo e ao nosso orgulho e viver uma vida totalmente para Ele. E isto aqui, em questões práticas, porque eu gosto de ser pragmático, aquilo que eu gosto, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, tem que ser submetido à vontade de Deus. Isso, correto, muito bem. O temer a Deus envolve isso. Isto é que é crucificar o eu, que não é nada fácil. Isto é, falar em teoria, isto é muito fácil, não é? O problema depois é a prática, não é? E aqui é que é a nossa luta constante, é a luta da nossa vida inteira como cristãos. Portanto, é de aprender e a maior aprendizagem nós a fazemos quando conseguimos, com a ajuda de Deus, graças à sua graça e ao seu poder, fazer renúncia após renúncia daquilo que nós desejamos, porque a nossa tendência pecaminosa tende sempre ao mal, sempre ao mal, e nós temos que contrariar, e há aqui algo, portanto, que é, portanto, na lição de terça-feira, mesmo no final, que diz aqui, portanto, precisamos, como dizia Paulo, de, usando o dom sagrado do livre-arbítrio, escolher como? Propositada e deliberadamente pensar nas coisas celestiais. Exatamente. Portanto, tem que haver uma escolha ativa da minha parte. Se eu me torno passivo, facilmente eu me deixo levar. Exatamente. Não, tem que ser uma escolha ativa, portanto é uma escolha propositada, deliberada. Tem que haver um esforço. Tem que haver um esforço, exatamente. Tem que haver um esforço, porque sem esse esforço eu vou-me deixar levar pelos meus sentimentos, pelos meus desejos, pelos meus gostos, pelas minhas convicções, etc. Portanto, e eu tenho que aprender a submeter-me para que seja a vontade de Deus, o que Ele pensa, o que Ele quer, o que reina em mim. Não mais, é como Paulo dizia, vive não mais eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, eu creio que Paulo aí não mentiu, portanto, ele estava a dar testemunho da sua vivência com o Senhor e a dizer, eu renunciei totalmente ao eu. E esta renúncia é a obra mais difícil que cada um de nós tem que viver. É a maior luta, é a maior batalha que um ser humano tem que travar. É uma batalha terrível, horrível mesmo, porque nós temos que... E enquanto não estivermos na disposição de crucificar o eu, repito, crucificar o eu é crucificar os nossos desejos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa vontade, isso tem que ser submetido totalmente, inteiramente à vontade de Deus. Porque foi assim que Cristo viveu. Cristo viveu submetendo a sua vontade à vontade do Pai em tudo. Exatamente. E nós temos que ser assim. Muito bem, irmão. Juntamente com aquilo que já tocámos aqui um pouco na lição de segunda e terça-feira, mas ainda há aqui mais coisas que nós segunda-feira eu apenas gostaria de dizer então que se nós quisermos estar preparados para o fim,
e para o juízo investigativo que está a decorrer no céu, e para evitarmos estes juízos que Deus diz que vai trazer sobre o mundo no versículo 9 e no versículo 10 do Apocalipse 14, nós temos que obedecer a Deus. Este temor a Deus tem que envolver a obediência. Exato. E é aquilo que realmente o texto de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14, diz: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque este é o dever de todo o homem. Porque, e agora reparem, vejam o que é que está no verso 14, porque Deus vai trazer a juízo toda a obra. Isso. Então vejam que este temor, tanto no versículo 7 do Apocalipse 14, quanto no versículo 14 de Eclesiastes 12, está ligado com o julgamento, está ligado com o juízo, está ligado com o tribunal celestial. Exatamente. Então este temor a Deus, esta obediência a Deus que nós temos que fazer, está ligada com o julgamento, com o tribunal, com o juízo investigativo. E já agora esse juízo é o tema das 2 próximas lições deste trimestre, não é? Aí iremos falar mais em detalhe como é que Deus julga, não é? E em que é que consiste esse juízo. Mas aqui só estamos a dizer, a pôr a ênfase na forma como nós temos de nos preparar para passar nesse juízo. Exatamente, muito bem. Aqui é só esta ênfase, o resto vamos falar depois. Então, o temer a Deus e o obedecer andam ligados. É isso que a lição de segunda-feira nos transmite. Os irmãos, quando estudarem depois esta lição com mais calma, vão ver que o temor leva à obediência. Quem teme, obedece. Isso. Quem teme, obedece. Este é tudo aquilo que a lição de segunda-feira nos está a dizer. Muito bem. Por exemplo... nós temos aqui vários versículos para examinar, possivelmente já não temos tempo, mas os irmãos poderão examinar em casa o Salmo 119, versículos 73 e 74, que fala também nisto. E o Deuteronômio capítulo 6, versículo 1. Deuteronômio 6, 2 diz que temas ao Senhor, que é equivalente a guardes todos os seus estatutos e mandamentos. Isso, mas uma coisa interessante que eu notei aqui, e os irmãos vão notar se lerem com atenção, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 e 2, é uma coisa muito interessante. É que Deus diz, Deus deu mandamentos, estatutos e juízos para que o povo aprendesse, para que o povo os cumprisse e aprendesse a temer a Deus. Mas depois, na continuação da frase, diz que este temer a Deus também leva à guarda dos mandamentos. Ou seja, Deus diz, guarda os meus mandamentos para que aprendas a temer-me. Mas depois Deus diz que o temer a Deus leva também à guarda dos mandamentos. Ou seja, a guarda dos mandamentos leva ao temor e o temor leva novamente à obediência. Exatamente. A obediência leva ao temor e o temor leva à obediência. São coisas tão totalmente interligadas uma com a outra. E isto é interessante. Então, aqueles que começam fazendo um esforço para o guardar e obedecer à lei do Senhor, aprendem a temer a Deus. E à medida que temem a Deus, sentem o desejo de guardar os seus mandamentos. É isso mesmo. Portanto, aqui há um texto, realmente as notas dizem, e muito bem, que o apelo do céu é que os salvos pela graça sejam obedientes. Diz aqui na nota da primeira pergunta, e está muito bem escrito. A graça não nos liberta da obediência às ordens de Deus. O Evangelho liberta-nos da condenação da lei, não da nossa responsabilidade de lhe obedecermos. Muito bem. A graça não só nos liberta da culpa do nosso passado, mas, e agora vejam como mais uma vez o pastor Mark Finley e a comissão que fez sair isto, o departamento da Escola Sabatina da Conferência Geral, vejam como eles, portanto, deixaram que isto ficasse aqui escrito bem claro neste mensário. A graça não só nos liberta da culpa do nosso passado, mas, e que é que está o mas, a segunda parte do Evangelho, que muitas vezes não é pregada, dá-nos poder para vivermos uma vida de piedosa obediência no presente. Exatamente, no presente. Não é? E depois no final da lição de segunda, diz que temer a Deus exprime-se pela fé no seu poder redentor, que nos dá poder para vivermos uma vida piedosa e obediente. Exatamente. Novamente, nesta mesma página, do dia 17 de Abril, vejam como o pastor Mark Finley repete 2 vezes a mesma coisa. Então, pela fé no seu poder redentor, dá-nos o poder para vivermos uma vida piedosa e obediente. Ele repete 2 vezes a mesma coisa aqui. Exatamente. Então, é muito importante o temor a Deus conduzir à obediência. Aliás, já é interessante, eu achei isto muito interessante. Existe um texto do Espírito de Profecia em que Ellen White, ao citar parte do versículo 7, sabem como é que ela diz? Ela escreve e em vez de dizer, Ellen White, em vez de dizer temei a Deus e dai-lhe glória, sabem o que é que ela escreve? Ela diz temei a Deus e guardai os seus mandamentos. Porque o dar glória a Deus é feito obedecendo aos mandamentos de Deus. Pois, claro.
Então ela, em vez de dizer temei a Deus e dai-lhe glória, ela disse temei a Deus e obedeceu aos seus mandamentos. E aqui já temos uma definição do que é dar glória a Deus, Do que não é é? dar Só, glória a Deus. só Que é a por este mesma, texto. no fundo, é a mesma definição de temer a Deus, não é? Portanto, Então, nós podemos obedecer, Deus dá-nos o poder, a sua graça para obedecer, e essa obediência é importante e faz parte deste temor a Deus, para vivermos uma vida já agora, santa irmão, e piedosa. eu também gostava de dar aqui ênfase na lição de segunda a algo que o pastor Mark Finley aqui faz referência, que é algumas pessoas, portanto, ele diz aqui, portanto, mais ou menos a meio da lição, há algumas pessoas que têm a estranha ideia de que a salvação pela graça, de alguma forma, nega a lei de Deus ou minimiza a necessidade de obediência. Porque as duas ideias são heréticas, não é? Uns negam a lei, outros não negam a lei, mas dizem que não é possível obedecer, quer dizer, vai dar tudo ao mesmo na prática, não é? E depois ele diz, essas pessoas afirmam, tudo o que queremos é Jesus. Isto é o evangelho, entre aspas, evangélico, não é? Portanto, de hoje, é Jesus, Jesus, Jesus salva, eu estou salvo em Jesus, sou uma nova, estou salvo. Bom, mas ele faz aqui a questão é qual Jesus? Um Jesus feito por nós mesmos ou o Jesus das Escrituras? É que cada vez mais me parece que as pessoas querem não querem tornar-se à imagem de Jesus, mas fazem um Jesus à imagem delas, não é? Que é exatamente o oposto, não é? Ou seja, em vez de se moldarem à imagem de Jesus, moldam elas um Jesus à sua imagem, ok? É isso. E esta ideia aqui, tudo o que queremos é Jesus, faz-me lembrar um ministério que existe dentro da nossa igreja, infelizmente, que dá muita ênfase a Jesus, mas dá a ênfase incorreta. É Old Jesus, all you need is Jesus. Portanto, tudo o que precisas é Jesus, tudo Jesus, tudo Jesus, tudo Jesus, e depois vai-se a ver e negam doutrinas fundamentais, portanto, ensinadas por Jesus. E como o pastor Mark Finley diz aqui muito bem, o Jesus das Escrituras nunca nos leva a menosprezarmos a sua lei, que é uma transcrição do seu caráter. Portanto, qualquer pessoa que enalteça Jesus, mas diminua a sua lei, essa pessoa não é de Jesus. Ponto final. Não pode ser. Está iludida essa pessoa. Completamente. O Cristo das Escrituras nunca nos leva a minimizarmos as doutrinas da Bíblia que revelam mais claramente quem Ele é e o seu plano para este mundo. O Cristo da Bíblia nunca nos leva a reduzirmos os seus ensinos a piedosas banalidades que não são essenciais. Cristo é a personificação de todas as verdades doutrinárias. Jesus é a verdade encarnada, é a doutrina posta em prática. Então, quando há pessoas, que infelizmente as há, eu já ouvi muitas, que enfatizam Jesus, tudo o que é necessário é Jesus, é crer em Jesus, e depois negam doutrinas. Quer dizer, isso é uma... Enfim, eu não tenho palavras para descrever isso. Isso não faz sentido nenhum, isso é uma incoerência total. Portanto, as doutrinas ajudam-me ainda a alicerçar mais o meu conhecimento e o meu relacionamento com Jesus. Portanto, as doutrinas são reveladoras do caráter de Jesus. Portanto, não há nenhuma incompatibilidade entre Jesus, que é a personagem central de toda a Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, não há, repito, nenhuma incompatibilidade entre Jesus e as suas doutrinas, porque todas as doutrinas bíblicas que são subscritas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia são doutrinas cristocêntricas, quer dizer que têm Cristo no seu centro. Aliás, Como Cristo é que disse... separar uma coisa das outras? Não pode. Não pode. Cristo disse ir por todo o mundo e ensinai todas as pessoas, portanto, a cumprir tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Ora, nem mais. As doutrinas que Cristo ensinou aos discípulos, Cristo disse, agora ir por todo o mundo e ensinei aos outros aquilo que eu vos ensinei, que são as doutrinas. Já agora, o que é que a palavra doutrina, porque creio que também esta palavra não é bem compreendida, o que é que doutrina quer dizer? Doutrina é um ensino. É um ensino. Portanto, é um ensinamento de Jesus, não é? Sim, e Cristo diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nem mais. Como é que nós podemos dizer que honramos a Cristo e que pomos Cristo no pináculo, não é? E depois negamos os seus ensinos, ou não queremos saber dos seus ensinos. Não faz sentido nenhum. Portanto, tem que haver aqui um mínimo de coerência. Muito bem, irmão, podemos avançar então. E o irmão já tocou na lição de quarta. Agora, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos também, que lessem com atenção estes textos que vêm aqui. Não, por acaso até não vem mencionado na nossa lição. Então, sendo assim, gostaria que apontassem para lerem com mais calma depois em casa. Olha, é o texto de Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. É o texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 e 2. É o texto de Deuteronômio capítulo 8, versículo 6. Eu vou-vos dizer assim rápido. Deuteronômio 6, 2 aparece, sim, na lição de segunda. Ok. Deuteronômio 5, 29 diz, quem dera me temesse e guardasse os meus mandamentos, diz Deus. Quem dera que o meu povo me temesse e guardasse os meus mandamentos. Vemos aqui que a obediência aos mandamentos
é uma consequência de temer a Deus. Isso. E o capítulo 6, versículo 1 e 2 diz, para que temas o Senhor e guardes os seus mandamentos. Então, o temor a Deus leva à guarda dos mandamentos. E Deuteronômio, capítulo 8, versículo 6, diz, guarda os mandamentos do Senhor, não é? Para o temeres. Guarda os mandamentos do Senhor para o temeres. Então, a guarda dos mandamentos leva ao temor. Não é só o temor que leva à obediência, mas a obediência leva ao temor. Compreendem? É recíproco. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 6. Eu diria que são duas faces da mesma moeda. Exatamente. Pronto, era só estes textos de Deuteronômio, 5, 29, 6, 1 e 2 e 8, 6, que era bom os irmãos meditarem e lerem com calma em casa, porque vemos que o temor está sempre ligado à obediência e não podemos separar as duas coisas. Muito bem, muito bem. Terça-feira. Nós, no fundo, já falámos aqui, portanto, de conteúdo da lição de terça e até de quarta-feira, que fala de dar glória a Deus. Na terça-feira, não sei qual é a ênfase que o irmão quer dar, mas eu gostaria de dar aqui ênfase, portanto, no facto de que a questão central no conflito final é uma batalha na mente. Já aqui dissemos em vezes anteriores, mas nunca é demais nós referirmos que a nossa mente é o campo de batalha do grande conflito. E eu às vezes temo que muitas pessoas, quando sofrem problemas mentais, elas não compreendam que esses problemas mentais são apenas sintomas, digo bem, sintomas deste grande conflito. E então não encontrem na fé em Deus e na sua palavra a solução para esses problemas mentais. E recorrem a psicólogos e a terapeutas e a psiquiatras para resolver. Isto faz-me uma aflição, irmãos, porque, repare, tendo eu passado por essa... eu não passei, eu mergulhei, infelizmente, enfim, Deus permitiu que eu passasse por isso, acredito que não foi escolha de Deus, foi a minha escolha, claro, mas Deus me permitiu passar por isso para eu compreender esse mundo que é um mundo tenebroso, é um mundo absolutamente tenebroso, o mundo da chamada saúde mental, e eu estive lá mergulhado, quer na psicologia, quer na psiquiatria. Irmão, aquilo é tanta confusão, ideias humanas, meramente humanas, aquilo é um autêntico oceano de ideias humanas. E, portanto, aquilo é horrível. Eu tenho a certeza absoluta, não tivesse sido a graça do Senhor, a enorme graça do Senhor, eu hoje era uma pessoa totalmente perdida nessas ideias, nesses conceitos, nessas ideologias. Então, como é que pode haver pessoas que acreditem que pode haver solução nessas cisternas rotas? Porque são autênticas cisternas rotas, não satisfazem o fundo do coração. A única coisa que satisfaz é Deus e a sua palavra, porque só Ele tem poder para vencer as forças do mal, que exercem a sua influência na nossa mente. É isso. São influências do mundo invisível, das forças do mal sobre a mente da pessoa. E a pessoa cai naquele estado de depressão, de angústia, quer se matar, quer não tem amor à vida. Portanto, são trevas que esses anjos caídos colocam à volta da pessoa e na mente da pessoa para a pessoa, portanto, levar ao suicídio. Eu quero dizer aqui alguma coisa que eu acredito, porque me ajudou a mim e pode-vos ajudar a cada um de vós, que é o seguinte: quando tiverem ideias negativas ou tiverem sentimentos negativos, quando tiverem tendências, digamos, malignas, reparem, não pensem, porque isto não é verdade, não pensem que isto provém de vós, isto provém de alguém exterior a vós. Isto são induções de pensamentos que as forças do mal fazem na sua mente. Porque quando nós pensamos que essas ideias vêm de nós, isso nos ajuda a mergulhar ainda mais no abismo da depressão e do desespero. Porque nós pensamos assim, eu sou uma pessoa horrível. Não, isso. Não, claro, nós somos pecadores, mas Deus nos ama, nós somos objeto do amor de Deus. Do amor de Deus, então, exatamente. Satanás e a sua hosta angélica, portanto, o objetivo deles é colocar ideias negativas na nossa mente e fazer-nos crer que essas ideias são nossas. Pois. Não são nossas, são ideias que nos são induzidas pelas forças do mal. Isso. E, portanto, nós devemos ter isto em mente, e quando nós somos confrontados ou quando nós somos assaltados com essas ideias, nós devemos dizer, não, esta ideia não é minha, isto não tem nada a ver comigo, eu rejeito isto. Não é? Sim. E se for mesmo assim difícil rejeitar tal ideia, pois bem, é o momento de dobrar os joelhos e pedir a Deus, Senhor, retire estas ideias negativas da minha mente, porque eu não quero estas ideias cá na minha mente. Não é? Isso. Ideias de nós queremos fazer mal a alguém, ou de queremos roubar, ou de queremos matar alguém, ou de queremos adulterar, ou
seja o que for, não é? Isso, Portanto, isso. quando nós vemos que é uma ideia que viola qualquer mandamento da lei de Deus, essa ideia é para rejeitar completamente, Exatamente, não é? é isso mesmo, é isso. E o contacto nessas ocasiões tem que haver um contacto com Deus, procurar a oração, ajoelhar e procurar abrir a Bíblia e ler os Evangelhos, a vida de Jesus, aquele que deu a vida por nós, que veio ao nosso mundo para nos dar a vida eterna. É ler os Evangelhos, abrir a Bíblia, ler e em espírito de oração, estar em oração e pedir: Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me. Eu Isso, preciso da tua ajuda. é isso mesmo. Eu preciso que venhas para junto de mim. E o Ama-me, Senhor por nunca favor. recusará um pedido desses, Não, nunca. não, Porque o não. Senhor diz, aquele que vem a mim, está escrito em João 6,37, leia por favor lá na Isso. sua Bíblia, Jesus diz, aquele que vem a mim, eu de modo algum lançarei fora. É, É uma certeza exatamente. que ele dá. É uma certeza. Exatamente. É isso mesmo, não desanimem, porque Deus é fruto dessas lutas espirituais do mundo exatamente. invisível e Deus está disposto a ajudar. É exatamente. Aqui as ideias principais que eu encontro aqui na lição de terça-feira é como é que nos podemos preparar para passar com êxito neste juízo investigativo que começou em 1844. Nós estaremos preparados para passar com êxito se tivermos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, se buscarmos primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, que é o caráter de Deus, e se nos desembaraçarmos, se pusermos de lado todo o pecado. Onde é que estão estas ideias? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, nós conhecemos muito bem o texto, é Mateus 6, versículo 33, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, e tudo o resto será acrescentado. Então, se nós tememos a Deus, para nós temermos a Deus, como Deus pede que nós façamos aqui no versículo 7, nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, que é o caráter de Deus. Isso. O segundo texto está em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1. E neste versículo 1, a Bíblia diz-nos: desembaracemo-nos, deixemos, ou desembaracemo-nos de todo o pecado, de todo o peso e de todo o pecado. Então, para nós temermos a Deus, nós temos que nos desembaraçar de todo o pecado. Temer a Deus é isto: obedecer aos seus mandamentos, desembaraçar de todo o pecado, buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. E depois temos o texto de Filipenses capítulo 2, versículo 5, que diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quem teme a Deus procura ter a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Não é? Então, se nós buscarmos Deus em primeiro lugar, a justiça de Deus, o caráter de Deus em primeiro lugar, se nós nos desembaraçarmos, se deixarmos o pecado na nossa vida, Hebreus 12, 1, se nós procurarmos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Filipenses 2, 5, e se nós fizermos o que está em Filipenses capítulo 4, versículo 8, tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, nisso pensai, se nós fizermos isto, nós estamos a temer a Deus. Correto. Estão a ver? Esta página de terça-feira para mim é maravilhosa, porque mostra-nos aqui em pormenor o que é guardar os mandamentos que é mencionado na lição de segunda-feira. Muito Guardar bem. os mandamentos de segunda-feira é isto que está aqui em terça, irmãos. É isto. Mateus 6, 33, Hebreus 12, 1 e 2, Filipenses 2, 5 e Filipenses 4, 8. Se nós fizermos isto, nós estamos a temer a Deus. Irmão, há um pensamento que me veio há uns dias atrás, e eu confesso que nunca tinha pensado nisso, mas veio à minha mente a ligação que há entre duas afirmações do apóstolo Paulo. Muitas pessoas pensam que o apóstolo Paulo às vezes contradiz, porque Paulo é muito profundo, não é? E se nós não mergulharmos também nessa profundidade... Cavarmos bem, há textos difíceis de entender, mas temos que cavar. Temos que cavar, exatamente. E agora aqui eu digo-lhe, eu nem cavei, ou provavelmente já tinha cavado, mas depois o Espírito de Deus revelou à minha mente a conexão. Por exemplo, os textos são os seguintes. O primeiro texto é 1 Coríntios 15, 10, que diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. E depois ele prossegue dizendo: e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, e agora aqui ele diz uma coisa que parece arrogância espiritual da parte de Paulo. Digo bem, parece. Ele diz assim: antes trabalhei, e trabalhei como? Muito mais do que todos eles. Todos eles quem? Deus, aqui Paulo está a falar, portanto, de outros apóstolos. E diz assim: trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, o que é que Paulo dá aqui a entender? Dá aqui a entender, portanto, que ele parece que recebeu mais graça do que todos os outros, porque até trabalhou mais do que os outros. Mas ele diz: não, mas eu trabalhei, não fui eu, foi a graça de Deus comigo. Então dá a entender, digo bem, dá a entender, e isto não é errado, que Paulo recebeu mais graça do que os outros. Mas este texto, visto à luz de um outro, também de Paulo, e esse outro é o texto de 1 Timóteo 1,15, onde Paulo escreveu o seguinte: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação,
que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, o próprio apóstolo Paulo aqui, quem tem a ideia que ele possa ter sido arrogante ao ter dito o que disse lá em 1 Coríntios 15:10, agora fica com a mente já, digamos, esclarecida. Porque, reparem, ele considerava-se o principal dos pecadores. Ora, precisamente por ser o principal dos pecadores, ele precisou de mais graça do que os outros. Está a ver? Ou seja, a nossa necessidade de graça é proporcional, ou é diretamente proporcional à necessidade em que... Então, isso. Não é o mesmo Paulo que diz... Onde abunda o pecado, superabunda a graça. Exatamente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde é que eu quero chegar? Mais uma vez, eu tenho um objetivo pragmático na minha mente. Há pessoas que nos podem estar a ouvir que caíram mais fundo no pecado do que outras. Sim. Okay? Todos nós caímos no pecado. Isso é ponto assente, não há discussão sobre isso, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, não é menos verdade que uns caem mais fundo que outros. Pois bem, queridos amigos, não desanimem. Por muito fundo que tenham caído, a graça de Deus é suficiente para ir lá buscar onde você caiu. Exatamente. Até recebem mais graça do que os outros. Recebem mais graça do que os outros, exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Então, na parábola dos trabalhadores alugados, perdão, na parábola dos trabalhadores alugados a diferentes horas, está em Mateus 20. Isso. Então, repare, aqueles só trabalharam 1 hora, receberam o mesmo salário daqueles que trabalharam 12 horas. Ora bem, exatamente. Eu pergunto, então, quem é que recebeu mais graça? Pois. Quem é que recebeu mais graça? É aquele que recebeu o mesmo salário, trabalhando só 1 hora, do que aquele que recebeu um salário idêntico, trabalhando 12 horas. Então não é mais do que evidente de que os últimos foram mais agraciados do que os primeiros? É verdade, é isso mesmo. Agora, quem é que são aqueles que necessitam de mais graça? São precisamente aqueles que caíram mais fundo. Mais fundo no pecado. Mais fundo no pecado, exatamente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque Paulo se considerava o principal dos pecadores, por isso, e só por isso, é que Paulo achou que ele recebeu mais graça do que todos os outros. Exatamente. E eu revejo-me totalmente neste pensamento de Paulo, porque eu muitas vezes me sinto como o principal dos pecadores também. Eu acho que Paulo se enganou neste aspecto, eu é que sou o principal, não era ele, sou eu. E, portanto, a graça para mim tem que ser muito maior do que tem que ser para os outros, porque eu sou um pecador maior. Portanto, a graça para mim tem que ser maior. Ellen White, quando faz referência a este versículo que Paulo escreve, ela diz que Paulo nunca esqueceu o seu passado. O mal que ele fez aos cristãos, ele foi o causador da morte de muitos cristãos e ele nunca esqueceu essa época da sua vida antes de se converter. Então aquilo estava sempre na sua mente e por isso ele dizia: eu sou o principal dos pecadores. Porque ele lembrava-se da vida que ele tinha levado. Exatamente. de perseguição aos cristãos. Aliás, neste texto que eu li em 1 Timóteo 1,15, um pouco antes, no versículo 13, ele diz: a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor. Ora bem. Está aqui claramente a dizer o que foi. Portanto, não exatamente, o contexto do versículo diz. O contexto diz tudo, não é? E depois ele diz: mas alcancei misericórdia porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Isso. Que ignorância era esta? Era a incredulidade. Porque a incredulidade leva à ignorância e vice-versa, não é? Portanto, Paulo, embora ele conhecesse coisas religiosas, não é? Mas ele mesmo assim estava na ignorância. E quantas pessoas hoje não conhecem coisas religiosas e estão da ignorância? Não é? E Deus quer usar também de misericórdia para com essas pessoas. Isso. E vai certamente usar se a pessoa se deixar tocar por essa misericórdia, por esse conhecimento. Portanto, estamos a lidar com um Deus que é absolutamente maravilhoso e que faz os possíveis e os impossíveis para salvar pessoas. Só não se salvará quem não quer mesmo. Quem oferecer resistência e uma resistência contínua à operação do Espírito Santo no seu coração. Exatamente. E quando todos os habitantes da Terra tiverem feito essa resistência constante e contínua ao ponto de se endurecerem e cometerem o pecado contra o Espírito Santo, então termina o tempo da graça. Exatamente, é isso mesmo. Quando a lei do domingo for promulgada no mundo inteiro e todos os habitantes da Terra forem esclarecidos sobre a questão do sábado e do domingo e todos sentirem no seu coração e compreenderem com a sua mente que realmente é o sábado, o dia santo, e que não é o domingo,
e depois de tomarem a sua decisão e de resistirem aos apelos do Espírito Santo, só depois disso é que Deus diz, não adianta continuar aqui no santuário celestial, então vamos terminar não adianta continuar a interceder pelo ser humano, pela raça humana, não adianta continuar aqui. Todos tomaram a sua decisão, Deus termina a sua obra como sumo sacerdote no santuário celestial, veste as suas vestes reais de rei, e então dirige-se para a terra para vir buscar a sua igreja, não é? Então é assim que as coisas vão acontecer. Eu gostaria de ler já para agora, os irmão, só reforçar, o irmão disse de forma corretíssima, o tempo da graça não terminará de modo a que, porque eu durante uns anos, na minha ignorância também, eu reconheço, eu pensava que aquelas virgens loucas, coitadinhas, elas demoraram um bocadinho mais, elas foram comprar azeite, elas estavam bem intencionadas, coitadinhas, chegaram lá só um bocadinho, Deus é muito mau, fechou-lhes a porta na cara, quando elas estavam quase a chegar e fechou-lhes a porta na cara, e eu tinha esta imagem, e, portanto esta imagem levava-me a ter uma ideia distorcida do caráter de Deus. Não, isto não vai acontecer assim. Deus, se estendesse o tempo da graça para além do limite que ele estabelecerá, não é? Nenhuma pessoa mais se salvaria. Portanto, quando Deus, na sua omnisciência, souber que não há mais possibilidade de salvar ninguém, porque Ele faz todos os esforços para o fazer, quando Ele vir que todos tomaram a sua decisão, e é uma decisão, digamos, radical, digamos que não envolve mudança, então aí, e só aí é que o Senhor termina o tempo da graça. Ou seja, não haverá tipo pessoas que falharam a entrada no reino de Deus, estavam mesmo ali à porta e o Senhor fechou-lhes com a porta na cara. Não, isso não acontece. Isso não vai acontecer. Ou o comboio está para partir e por um bocadinho falhou o comboio. Não, isso não vai acontecer. Portanto, todos terão plena oportunidade de entrar. Aqueles que não entrarem é porque não quiseram. E Jesus foi claro, quando ele se referiu à cidade de Jerusalém, disse, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos... E tu não quiseste. E tu não quiseste. Reparem como a vontade do ser humano é determinante. É determinante, exatamente. E é um poder muito grande que Deus nos dá. Este poder do livre-arbítrio, da livre escolha. Porque pela nossa escolha, nós podemos ser candidatos à vida eterna ou pela nossa escolha ser candidatos à morte eterna. É terrível. Saber é tremendo isto. É tremendo. Saber que a nossa vontade é que decide o nosso destino eterno. Exato. É tremendo isto. Quando nós começamos a pensar bem, nós somos responsáveis. Responsáveis. Então, irmãos, acerca para nós passarmos com êxito no juízo e acerca de controlarmos os nossos pensamentos e termos a mente de Cristo e desembaraçarmos do pecado e buscar primeiro o caráter de Deus, acerca disto, Ellen White tem aqui 2 textos também nos comentários da lição desta semana. Irmão, vou sugerir que o irmão leia isso e depois passamos para a lição de quinta-feira, que é para dar o remate final. Os vencedores do Apocalipse, temos de dar aqui algo... Então, estas notas são muito importantes e dão muito ânimo àqueles que possam estar desanimados. Ela diz que nós temos que esvaziar-nos do próprio eu antes de sermos, no mais amplo sentido, considerados um crente em Jesus. Quando se renuncia ao eu, então o Senhor pode fazer do homem uma nova criatura. Isto está nos comentários de segunda-feira. E nos comentários de terça-feira ela diz, foi-me dada a instrução de que cada crente precisa de vigiar em oração para que não fracasse na batalha da vida cristã. Isto é uma batalha em que nós estamos empenhados. Cada pessoa tem de diariamente buscar o Senhor com um inteiro propósito de coração, de manhã, ao meio-dia e à noite, deixando que a mente se demore sobre a palavra de Deus para compreender os seus requisitos. Servir o Senhor com inteiro propósito de coração, procurando tornar-se do Senhor de coração e mente. Todos os que vão ter com o Salvador em busca de conselho receberão devida ajuda de que necessitam, se vierem com humildade e se apegarem com firmeza à promessa, pedi, dar-se-vos-ei, buscai e achareis. E ela diz ainda que elevem a norma, começando com a entrega completa e prosseguindo na simplicidade da obediência a todos os mandamentos de Deus. E depois, no outro texto, ela diz, isto nos comentários de terça-feira, você deve dominar os seus pensamentos. Foi uma carta que ela escreveu. Isto não será uma tarefa fácil. Não o conseguirá sem um esforço assíduo e árduo. Não vai conseguir sem um esforço assíduo e árduo. Porque isso não é fácil. Aqueles que dizem, eu já tentei e não consigo. Não desistam ainda. Tem que ser um esforço assíduo e árduo. Sigam em frente, continuem. No entanto, Deus exige isso de si. É um dever. Deus exige, é um dever que repousa sobre cada ser responsável.
Você é responsável perante Deus pelos seus pensamentos. Se condescender com vãs imaginações, permitindo que a mente se demore em assuntos impuros, será, em certo sentido, tão culpado perante Deus, como se os seus pensamentos fossem levados à ação. Tudo o que impede a ação é a falta de oportunidade. Pois, claro. Sonhar e construir castelos dia e noite são hábitos maus, excessivamente perigosos. Uma vez estabelecidos, é quase impossível rompê-los e dirigir o pensamento para temas puros, santos e elevados. Você deve tornar-se uma fiel sentinela dos seus olhos, dos seus ouvidos e de todos os sentidos, se quiser dominar a mente e impedir que vãs e corruptos pensamentos lhe manchem a alma. Só o poder da graça, cá está, pode realizar esta tão desejável obra. Os cristãos devem cultivar o amor pela meditação e nutrir o espírito de devoção, pesquisar as Escrituras, oração, manter o coração no céu dará vigor a todas as graças, comunicará a vida a todos os deveres, disciplinar a mente para se demorar nas coisas celestiais, dará vida e ardor a todos os empreendimentos. Então, vemos aqui que há uma ênfase que é colocada no esforço que nós temos que fazer para disciplinar a nossa mente, controlar os nossos pensamentos e obrigar os nossos pensamentos a dirigirem-se para as coisas celestiais, para as coisas santas, sagradas, puras, a Bíblia, o Espírito de Profecia. E quanto mais nós fizermos isso, mais perto estamos das influências dos anjos e do Espírito Santo e mais a nossa mente e o nosso coração vão ser trabalhados pelo Espírito Santo. E sem querer, nós estamos a sentir um prazer enorme em estar com as coisas de Deus e não sentimos atração pelas coisas do mundo. Exatamente. Porque há uma atração natural que cresce dentro de nós para as coisas sagradas, que é trabalhada pelos anjos, pelo Espírito Santo. Então, se nós quisermos passar com juízo no juízo investigativo, se quisermos temer a Deus para passarmos com êxito neste juízo investigativo, não é, que é mencionado no versículo 7, nós temos que fazer assim, temos que pôr em prática isto. É um esforço, mas tem que ser... E está de acordo com os textos que nós lemos em Filipenses 4:8, 2:5, Hebreus 12:1, não é? Mateus 6:33, que o Senhor nos ajude nesta tarefa. Exatamente. Irmão, e ajuda certamente. Eu estava aqui a ver-me à mente, enquanto o irmão estava a falar, aquele diálogo que houve entre Deus e Caim, não é? Após Caim ter morto. Pois, muito importante. E raramente esse versículo é citado e eu gosto muito desse versículo. E em determinada altura o Senhor diz o seguinte a Caim. Então lhe disse o Senhor, está em Gênesis 4, 6 e 7. Então lhe disse o Senhor, porque andas irado e porque descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Exatamente. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A ti cumpre dominar o pecado. Exatamente. A ti cumpre dominar o pecado. De quem é a responsabilidade? Mais uma vez, nós já vimos textos nas outras lições, agora mais uma vez nós estamos a ver. Isto parece contradizer aquilo que nós já dissemos, que só podemos vencer pelo poder de Deus. Claro, é o poder de Deus, digamos que é a força motriz dentro de nós. Mas a nossa vontade tem que ser exercitada. Se a nossa vontade não é exercitada nesse sentido, o poder de Deus não serve para nada. Eu tenho que lançar mão do poder de Deus. Exatamente. Eu tenho que agarrá-lo e dizer, Senhor, eu quero, tu estás-me a oferecer essa graça e esse poder. Eu quero esse poder, dá-me. Eu quero vencer o pecado. Olha, como é que nós podemos dar uma imagem mais... Olha, por exemplo, quando nós em casa temos as nossas tomadas, não é? As tomadas elétricas. Sabemos que está ali um poder à nossa disposição, o poder da eletricidade. Mas se eu não for lá e ligar a ficha à tomada, aquele aparelho nunca vai funcionar. Nada. É como se não tivesse tomada nenhuma ali. Exatamente. Mas está lá, o poder está lá à minha disposição. Só que se eu não fizer a minha parte de ir lá e ligar... É a ligação. Nós temos que nos ligar a Deus. Ora bem, exatamente. Temos que nos ligar a Deus e pedir, Senhor, eu quero esse poder que tu me prometes, que tu ofereces. Aliás, no fundo é o Evangelho, é o plano da salvação. Olha, já me aconteceu, não foi muitas vezes, mas já me aconteceu uma vez ou duas. Eu começar a querer aspirar a casa, então carrego no botão, digo, o que é que se passa com isto que ele não funciona? E depois, até bate na minha cabeça, olha, mesmo, esqueci-me de ligar a ficha à tomada. Claro que não funciona. É isso. Nós queremos que a nossa vida espiritual funcione sem a ligarmos à tomada, à fonte da energia que vem de Deus. Portanto, não funciona. Bom, e já estamos no fundo a falar... Não, já agora deixem-me só ler um texto, de um comentário que Ellen White faz a este versículo 7 do capítulo 14, que diz, dai-lhe glória. Temei a Deus e dai-lhe glória.
E ela diz assim: dar glória a Deus é revelar o caráter de Deus no nosso próprio caráter. Então, dar glória a Deus. Como é que eu posso dar glória a Deus? Temer a Deus, já sei como é que é, obedeço aos seus mandamentos. Dar glória, como é que eu dar glória a Deus? Dar glória para que todas as pessoas à nossa volta vejam essa glória de Deus, não é? E comecem a pensar na glória de Deus. O que é a glória de Deus? Nós já vimos em lições anteriores que a glória de Deus é o caráter de Deus. Isso. Não é? Nós já vimos isso em lições anteriores. Então, por isso ela agora aqui diz: dar glória a Deus é revelar o seu caráter no nosso próprio caráter. Onde é que ela diz isto? Num manuscrito, num texto que aparece no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 7, página 979, que está nos comentários às lições de quarta-feira. E eu conheço este texto já há dezenas de anos. E eu até tenho este texto na minha Bíblia e fiquei muito feliz deles terem decidido colocar aqui este texto para definir o que é dar glória a Deus. Irmão, eu já me estava a esquecer, mas é impossível não falarmos destes textos aqui mencionados na lição de quarta-feira, que é os textos de 1 Coríntios 3, 16 e 17, 6, 19 e 20 e 10, 31. E vou começar pelo último, 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Mesmo o comer e o beber. Mesmo o comer e o beber é uma forma de dar glória a Deus. Claro, nós damos glória a Deus quando comemos e bebemos da forma correta, ou seja, da forma como Deus quer. Isso, da maneira correta. Como Deus quer, exatamente. Então, então, dar glória a Deus envolve a nossa alimentação, a nossa roupa, a maneira como nos vestimos, os nossos entretenimentos, a maneira como nós passamos o nosso tempo, as nossas distrações, digamos assim, não é? Em tudo isso nós podemos dar glória a Deus ou não dar glória a Deus. Ou não dar glória a Deus. Ou não dar glória a Deus. Então temos que saber escolher realmente aquilo que comemos, a nossa roupa, aquilo que nós vestimos, o nosso entretenimento, para que... O pastor Marco Filho, ele falou aqui claramente, está aqui, portanto, seja na nossa alimentação, no nosso vestuário, no nosso entretenimento, ou seja, está cá escrito no Trimensário, portanto, e muito bem. Nós temos que pensar que todos os aspectos da nossa vida, todos, sem falhar algum, todos têm que ser levados em consideração. É porque nós somos um ser de corpo, alma e espírito. O apóstolo Paulo diz: e o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de Cristo. Então, estas três componentes do ser humano, que são indivisíveis, nós temos que manter isto irrepreensível, puro e santo. Exatamente, não é? Isso mesmo. E o pastor Marco Filho até diz aqui: damos glória a Deus quando revelamos ao mundo o seu caráter de amor através do nosso próprio caráter. Exatamente. O nosso empenho em fazermos a sua vontade, etc. Então, Ellen White diz isto. E o pastor Marco Filho, também aqui na nossa lição, ele realmente diz a mesma coisa, é revelar o caráter de Deus no nosso. E Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz como é que devemos dar glória também a Deus. Exatamente. Nós lemos atentamente Romanos 12, 1 e 2, ele diz para apresentarmos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto feito com a mente, um nosso culto racional, que a tradução Phillips da Bíblia averte como um ato de adoração inteligente. Gosto desta expressão. Isso tem a ver com a mente, é o culto feito com a mente, não é? Com raciocínio, com entendimento, com inteligência. Com inteligência, exatamente, isso mesmo. E o versículo 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que experimenteis a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Então, o que é que nós temos que fazer? É realmente nos sacrificarmos por fazer a vontade de Deus, não a nossa própria, mas a vontade de Deus, no tal comer, beber, vestir, etc. E transformar a nossa mente pela renovação da nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Dar glória a Deus, quando nós se queremos dar glória a Deus, a nossa mente tem que ser transformada, tem que ser renovada. Essa obra é feita pelo Espírito Santo. Mas lá está, eu tenho que ir e ligar a ficha à tomada. Exatamente. Eu tenho que ligar a ficha à tomada. Eu tenho que me ligar à graça de Deus, ao poder de Deus e dizer: Senhor, eu quero, ajuda-me. Então, esta transformação, esta renovação da nossa mente é feita pelo tal esforço árduo, contínuo, constante, diário. É este esforço, não é? Que nós temos que fazer para renovar a nossa mente e que haja esta transformação, não é? Exatamente. E é interessante que eu fui ler até há uns anos atrás, eu fui ler qual era a palavra que estava por detrás desta palavra transformação. Eu gostei imenso. Eu gostei imenso. Não, acho que era metamorfose. Vem da palavra metamorfose. A palavra grega é metanoia, mas é da palavra metanoia que também vem a palavra metamorfose. É a mesma raiz, é a mesma raiz. Então, tem a ver com metamorfose, não é? Tem a ver com metamorfose. A borboleta transforma-se em lagarta, a lagarta transforma-se... Ao contrário, a borboleta é que se transforma em lagarta. A borboleta transforma-se em lagarta e a lagarta depois põe os ovos e os ovinhos vão dar borboletas. Exato.
não é? A primeira fase é a lagarta, e depois a lagarta transforma-se em borboleta. Assim. Então, há aqui uma transformação, de facto, que Deus pede de nós, dos cristãos, não é? Então, se nós queremos dar glória a Deus, tem que haver esta transformação, esta renovação da mente, conforme nós lemos no texto de Ellen White, a dizer que temos que controlar a nossa mente, e, portanto, é muito importante o texto de Romanos 12, 1 e 2. Eu acho que é muito importante este, e o texto de 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 19, versículo 20, que fala que diz que o nosso corpo é o templo de Deus e devemos glorificar a Deus. Então, e já agora, irmãos, deixem-me ler-vos aqui. Há aqui um texto também, um comentário. Isto é tudo tão precioso que eu custa-me não ler, mas eu sei que nem todos têm os comentários de Ellen White, por isso eu estou a ler. E para aqueles que não têm, então há aqui um texto muito bonito que diz assim: a providência tem guiado o povo de Deus para fora dos extravagantes hábitos do mundo, para fora da condescendência com o apetite e a paixão, para se colocarem sobre a plataforma da renúncia e da temperança. Temperança é domínio próprio, em todas as coisas. O povo que Deus dirige será um povo peculiar, não serão semelhantes ao mundo. Se seguirem a orientação de Deus, cumprirão os seus propósitos e cederão a sua vontade à vontade dele. Cristo habitará no seu coração, o templo de Deus será santo, o corpo, então... Portanto, eu vou abreviar aqui um pouco, vou avançar um bocadinho mais para baixo. Para fruirmos o apetite natural que conserva a saúde e prolonga a vida, ele restringe o nosso apetite. Ele diz, cuidado, refreie, negue o apetite não natural. Se criarmos um apetite pervertido, violamos as leis do nosso ser e assumimos a responsabilidade pelo abuso do nosso corpo e por causar doença em nós, não é? Então, que nós possamos ter realmente o ânimo dado pelo Senhor para realmente darmos glória a Deus naquilo que comemos, naquilo que vestimos e nos nossos entretenimentos, na maneira como passamos o nosso tempo, naquilo que vemos, naquilo que ouvimos, na música, etc. Filmes, novelas, tudo isso. Portanto, há coisas que têm que ser eliminadas para nós conseguirmos temer ao Senhor e dar-lhe glória e passarmos com êxito no juízo mencionado no versículo 7 de Apocalipse 14. Agora, se vivermos tudo isso, nós iremos ser inevitavelmente os vencedores do Apocalipse, não é? Exatamente. Portanto, uma coisa leva à outra, não é? E, portanto, a certeza que a Bíblia nos dá é que vai, mesmo na fase mais difícil da história humana, que é a fase que precederá a segunda vinda de Cristo, mesmo nessa fase haverá vencedores, como houve, aliás, em todas as fases da história. E não esqueçam, esses vencedores estão mencionados no versículo 12 do capítulo 14. Isso. Nós estamos a estudar os 3 anjos e fruto da mensagem dos 3 anjos haverá um grupo que, de quem é dito aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E esta fé de Jesus, não esqueçam, o comentário que o pastor Mark Phelan faz aqui na lição ele faz aqui na lição a comentar esta fé de Jesus, que esta fé de Jesus, onde é que está aqui? Portanto, ele diz que a fé de Jesus... Que é a mesma fé que Jesus tinha. Exatamente. Qual é a linha, irmão? Na lição de quinta, portanto, diz a fé de Jesus é algo mais. É a qualidade de fé que capacitou Cristo a ser vencedor sobre as mais ferozes tentações de Satanás. A fé é um dom dado a cada crente. Quando exercitamos a fé que o Espírito Santo coloca no nosso coração, essa fé cresce. Vencemos não pelo poder da nossa vontade, mas pelo poder do Cristo vivo que atua através de nós. Vencemos não pelo que somos, mas por causa de quem Ele é. Depois ele termina dizendo, podemos vencer porque Ele venceu, podemos ser vencedores porque Ele foi vencedor, podemos triunfar sobre a tentação porque Ele triunfou sobre a tentação. Muito bem. Eu tinha aqui isto tudo também para a alma. Isto é maravilhoso, isto é alimento para a alma, isto é maravilhoso, não é? Ou seja, ele está aqui a dizer que aquela fé que é mencionada no versículo 12, aqueles que têm a fé de Jesus, é a mesma fé que Jesus tinha. Isso. Isto não é a fé em Jesus. O que o versículo está a dizer é que haverá um povo que terá a mesma fé que Jesus teve. Há versões bíblicas que dizem que é a fé em Jesus, mas é a fé de Jesus. É de Jesus. Essa é a tradução correta. Exato. E então o pastor Mark Phelan salienta aqui esse facto aqui na lição de quinta-feira. E isto, para mim, é importantíssimo, porque a lição de quinta diz que os vencedores. Ora, haverá aqueles que sofrerão a ira de Deus, mencionado no versículo 10, e haverá aqueles que serão os vencedores, mencionados no versículo 12, não é? E para serem vencedores têm que ter a fé de Jesus, de facto. Obviamente. E é aquilo que a lição aqui nos diz. Podemos vencer porque Ele venceu. Podemos ser vencedores porque Ele foi vencedor. Isso. Podemos triunfar sobre a tentação porque Ele triunfou sobre a tentação. Ele diz aqui, eu estou a ler. Eu estou a ler o segundo parágrafo, logo antes da primeira pergunta de quinta-feira. Exatamente.
É um parágrafo só com 2 linhas. Isto é maravilhoso. Isto é para ler e reler e interiorizar. E interiorizar. E é bom nós sabermos isso porque, repare, muitas vezes o inimigo nos derrota logo no nosso pensamento. Porque se eu admito na minha ideia que não é possível, eu já estou derrotado à partida. Já está derrotado. Já estou derrotado à partida. Eu não consigo, não sou capaz. Quantas pessoas, por exemplo, eu lembro quando eu era estudante, alguns colegas diziam, eu não sou capaz, eu não vou conseguir passar no exame. E quando punham na mente que eram capazes e enfrentavam, muitas vezes até conseguiam, não é? Portanto, se eu aceito a ideia de que não é possível vencer, eu já sou um derrotado à partida. Exatamente. Isto o inimigo quer que eu seja, que eu então albergue essa ideia. Portanto, eu tenho que pôr na minha mente, eu posso vencer, está à minha disposição vencer, porque o Senhor coloca todo o seu poder à minha disposição. Só não venço se eu não quero. Isto tem que ficar na nossa mente. Agora, depois a prática, a vivência disso, pois bem, essa aqui é a nossa luta diária, do cotidiana, não é? Do dia a dia, de dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano. Porque é que Cristo venceu? Porque Cristo estava permanentemente ligado à videira. Quem era a videira para Jesus? Era o Pai. Para nós, quem é a videira? É Jesus. Então, se ele venceu estando permanentemente ligado ao Pai, nós temos que vencer estando permanentemente ligados a Jesus. O ramo tem que estar unido à videira. E o nosso olhar tem que estar sempre em Jesus. É essa a nossa luta para conseguirmos fazer isso minuto a minuto. Minuto a minuto, segundo a segundo, para conseguirmos fazer isso, não é? É a mente nele. Reparem, quando Cristo disse a Pedro, vem ter comigo, e Pedro andou sobre as águas, quando é que ele deixou de conseguir andar sobre as águas? Quando ele deixou de olhar para Jesus. Mas se ele olhasse para Jesus, ele conseguia andar sobre as águas até ao fim. Exatamente. Então, para nós, para conseguirmos obter a vitória, tem que ser exatamente a mesma coisa. É o olhar para Jesus e permanecer unidos à videira. Não é? Então, é interessante que o irmão ia comentar qualquer coisa. Sim, aqui só dizer, portanto, comentar aqui a última parte da lição de quinta, quando o pastor Marco Filho chama a atenção, e muito bem, para o facto de que em todas as igrejas, sabemos que as igrejas, portanto, representam 3 coisas, e uma dessas 3 coisas é que representam 7 períodos na história do cristianismo. Em todas as fases da história da igreja, houve sempre vencedores. Aquele que vencer... Exatamente. Na primeira carta à igreja de Éfeso, Apocalipse 2:7, ao que vencer. Na segunda carta à igreja de Esmirna, versículo 11, o que vencer. Depois, na terceira carta à igreja de Pérgamo, versículo 17, ao que vencer. Quarta carta à igreja de Tiatira, no versículo 26, ao que vencer. Quinta carta à igreja de Sardes, capítulo 3, versículo 5, o que vencer. Sexta carta à igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 12, a quem vencer. E finalmente, na sétima carta à igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 21, ao que vencer. Sempre... Já agora, irmão, poderia ler também Apocalipse 21:7? Apocalipse 21:7, com certeza. Apocalipse 21:7. Fora das 7 cartas, mas também... Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, ele será meu filho. Portanto, há o que vencer. 11 vezes é usada, portanto, a palavra vencer no livro do Apocalipse. Isto para quê? Para mostrar que, portanto, o livro do Apocalipse foi escrito como um manual para dar a vitória ao povo de Deus. E isto é extremamente importante nós termos esta ideia. Nós podemos ser vencedores. Deus quer que nós sejamos vencedores. Deus fez tudo para nós sermos vencedores. Deus continua a fazer tudo. Deus fez tudo em Cristo para a nossa salvação, através da morte expiatória de Cristo, não é? E Deus continua a fazer tudo através do Espírito Santo e do ministério dos anjos, que são espíritos ministradores, conforme diz Hebreus 1:14, enviados em benefício dos que hão de herdar a salvação. Portanto, Deus continua a fazer tudo para a nossa salvação. Volto a dizer, a vitória é possível pela combinação do poder de Deus unido à nossa vontade. Okay? É isso que temos estado aqui a querer sempre batalhar e bater na mesma tecla. Portanto, eu sei que por vezes somos repetitivos, mas não faz mal, é para isso ficar bem encaixado na nossa mente. É para ficar bem encaixado, E já agora, reparem como o pastor Marco Phelan também tenta fazer com que isto fique bem encaixado em nós. Olhem, na nota da primeira pergunta, que é a única pergunta que aparece em quinta-feira, ele diz, na nota, Jesus, o divino Filho de Deus, venceu as artimanhas do diabo, enfrentou as tentações confiando nas promessas de Deus, do Pai, submetendo a sua vontade à vontade do Pai e dependendo do poder do Pai, confiando nele, olhando para ele, crendo nele. O que é que ele diz agora a seguir? Nós
também podemos ser vencedores. Exatamente. E numa linha mais abaixo diz, a mensagem do Apocalipse é de vitória, não de derrota. Fala de um povo que vence pela sua graça e pelo seu poder. Exatamente. Então ele aqui está a dizer claramente que assim como Jesus venceu, nós também podemos vencer. Exatamente. Portanto, não é uma utopia, não é uma utopia, muito menos é uma heresia. Pelo contrário, heresia é dizer que não é possível vencer. Pois, perante tudo o que está escrito, realmente é uma heresia dizer que não podemos. Ok, irmão, pronto. Olha, só gostaria, o irmão tinha chamado a atenção, portanto, para aquele exemplo ou para aquele testemunho que vem no final do auxiliar do dinamizador. Deixa o irmão ler, portanto, é na página 50 do trimensário do monitor ou dinamizador. Exatamente. Portanto, é um texto, portanto, em que ele também diz assim: se uma avó, depois ele conta aqui uma história de uma senhora que não conseguia deixar de fumar, e o pastor orava e fazia estudos com ela, era ele, o pastor Mark Phelan, que não conseguia fazer com que aquela senhora deixasse de fumar. E depois, um dia, ela deixou de fumar. E ele perguntou, então, mas como é que conseguiu deixar de fumar? Olha, a minha neta de 7 anos é que me fez deixar de fumar. Porque a neta disse-lhe, avó, quando eu for grande quero fumar como tu. Então foi o suficiente, deixei de fumar por amor à minha neta de 7 anos. Então ele depois no último parágrafo, no comentário à história diz, se uma avó pode deixar de fumar por amor à sua neta, não podemos nós, pela graça de Deus e pelo poder do seu Espírito, abandonar qualquer hábito que não esteja em harmonia com a vontade de Deus, por amor a Cristo. O diabo diz que é impossível vencermos os nossos maus hábitos e as nossas tendências pecaminosas. Mas Jesus diz, ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida. Ser fiel até à morte e dar-te a coroa da vida. Apocalipse 2, 7 a 10. Jesus promete-nos o poder para sermos vencedores na batalha contra o mal. Amém. Ou seja, não apenas o pastor Mark Phelan, mas também aquele que foi escolhido para comentar estas lições e que vem nos comentários do professor, até mesmo ele, diz aqui que Jesus promete-nos o poder para sermos vencedores na batalha contra o mal e podemos abandonar qualquer hábito e qualquer pecado. Exatamente. E já agora queria então terminar lendo para os irmãos 2 pequeninos textos que vêm também nos comentários desta semana, na audição de quinta-feira, para aqueles que não têm os comentários, pelo menos para poderem ouvir. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Mas vence o mundo. Sobre os que olham para Jesus como autor e consumador da sua fé, as tentações de Satanás não têm poder. Vejam a força destes textos que Deus coloca à nossa disposição como adventistas do 7º dia, para nós olharmos em frente e conseguirmos ser vitoriosos. Sobre os que olham para Jesus como autor e consumador da sua fé, as tentações de Satanás não têm poder. Não têm poder. Ele não pode fazer pecar aquele que pela fé aceita as virtudes daquele que foi tentado em todos os pontos em que nós somos, mas sem pecado. Aquele que se arrepende do seu pecado e aceita o dom da vida do Filho de Deus, não pode ser vencido. Está aqui escrito. Não pode ser vencido. Lançando pela fé mão da natureza divina, temos que lançar mão pela fé, temos que ligar a ficha à tomada. Lançando pela fé mão da natureza divina, torna-se filho de Deus. Ele ora, crê, quando tentado e provado, suplica o poder que Cristo deu ao morrer e vence pela sua graça. Isto cada pecador precisa de compreender. Ele precisa de se arrepender do seu pecado, precisa de crer no poder de Cristo e aceitar esse poder. Agora, isto é tão poderoso, isto é tão bonito, é tão maravilhoso, isto é o Evangelho. Ele precisa de se arrepender, cada pecador necessita de compreender, precisa de se arrepender do seu pecado, precisa de crer no poder de Cristo e aceitar esse poder de salvar e guardá-lo de pecar, ou guardá-lo do pecado. Então, aqui só este texto que tem na Meditação Matinal 2004, página 349, Filhos e Filhas de Deus, diz que aquele que aceita o dom da vida do Filho de Deus não pode ser vencido. E depois mais abaixo diz, crer no poder de Cristo, aceitar esse poder de salvar e guardá-lo de pecar. Guardá-lo de pecar. Não é? Isto é extremamente importante. Aliás, para aqueles que possam pensar que isso é um exagero de Ellen White, não é? Bom, eu vou citar aquilo que diz a Bíblia, em 1 de João, não é? Em 1 de João 3,6, diz assim,
todo aquele que permanece dele não vive pecando. Não peca. Há outras versões que dizem mesmo, não peca. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Mais à frente, no versículo 9, portanto 1 João 3,9, diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. E finalmente no capítulo 5 e no versículo 18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele, com inicial maiúscula, que nasceu de Deus, que é Cristo, o guarda e o maligno não lhe toca. Então isto é a mensagem bíblica, não é a invenção da Ellen White. Eu gostava de só, assim, há pessoas que pensam que estes versículos que o irmão acabou de ler, que diz que em algumas traduções e na versão King James, que eu gosto bastante, diz aquele que não peca, e algumas traduções bíblicas mais modernas dizem não vive pecando. Não vive pecando. Eles fazem isto para fazer uma diferença entre o não pecar e o não viver pecando. Mas eu quero chamar a atenção desses irmãos que pensam deste modo: não peca habitualmente, mas peca. Portanto, então as Bíblias estão traduzidas desta maneira para salientar a ideia de que é impossível deixar de pecar. Isso. Que é impossível deixar de pecar. E já agora eu chamo a vossa atenção para o final do versículo 18, para aqueles que acreditam assim. E vejam o que é que João diz no final do versículo 18. Capítulo 5, 1 João, capítulo 5, Foi versículo o que eu 18. acabei de ler. O maligno não lhe toca. Exatamente. Então, se o maligno não lhe toca, não é? Aquele que é nascido de Deus, se aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca, quando o maligno não toca uma pessoa, o que é que não acontece? O pecado. Há uma conclusão a que eu já cheguei que é o seguinte: nós não podemos pôr em causa a palavra de Deus, ponto final. E o poder de Deus. E o poder de Deus, exatamente. Se eu peco ou se eu ainda tenho algum pecado na minha vida, não é por deficiência do poder de Deus, é por problema meu. Isso. Eu tenho que reconhecer, eu tenho que ser humilde e dizer assim: Senhor, eu estou mal, portanto eu não estou a submeter-me como deveria a Ti, ainda permito que uma parte do meu eu esteja a governar-me e portanto Tu não me estás a governar completamente, porque se a Tua palavra diz que é possível aquele que nasceu de novo não pecar, então há aqui qualquer coisa em mim que ainda não está bem, então corrige essa deficiência. Portanto, eu não posso pôr em causa a palavra de Deus. E aquilo que me, de certo modo, cria uma certa indignação, não é que as pessoas me digam que ainda não conseguem levar uma vida vitoriosa sobre o pecado. Não é isso que me indigna. O que me indigna é que as pessoas ponham em causa aquilo que está escrito. E aquilo que está escrito é claríssimo, como água cristalina, de que esse poder é total, é perfeito e está à nossa disposição. E é o Evangelho. Isso é que é o Evangelho. Se o nós Evangelho não usamos esse poder, se eu não uso esse poder, o problema é meu. O problema é meu, não é de Deus. Portanto, não tentemos arranjar distorções da palavra de Deus para que a palavra de Deus se acomode a nós. Não é a palavra de Deus que tem que se acomodar a nós. Nós é que nos temos que acomodar à palavra de Deus. Ponto final. Isto é que tem que ser feito. E enquanto isto não estiver claro na nossa mente, nós andamos aqui a patinar e a viver vidas miseráveis, não é? Que a pessoa peca, vai pedir perdão a Deus, continua a pecar, vai pedir... Não, há vitória. É preciso um trabalho árduo, é preciso uma luta árdua. Pois é preciso, pois claro. E aqui se calhar é que há diferença entre crentes. É que uns empenham-se nessa luta árdua e outros estão-se borrifando para isso, passa a expressão, não é? E é isto que faz a diferença, não é? É como na vida académica, não é? Aqueles que se esforçam e estudam e perseveram em estudar têm boas notas. Aqueles que andam lá só a passear os livros não têm boas notas, não é? É a mesma coisa aqui, tal e qual a mesma coisa. Portanto, só temos que aceitar, como diz o texto, temos que aceitar este poder que nos pode guardar de pecar. Exatamente. Portanto, é aceitar o poder que nos pode guardar de pecar. E quando nós pecamos, digam, então, quando nós pecamos, o maligno não nos está a tocar. Toca-nos. Claro que sim. Mas aqui o versículo diz que o maligno não toca à pessoa que é nascida de Deus. Aquele que vive assim, nesta condição permanentemente, não é? Exatamente. O maligno não lhe toca. Quando nós pecamos, o maligno já nos tocou. Então, se nós não nos toca, então é porque conseguimos viver esta vida sem pecado, conforme diz, portanto, o versículo 18. Muito obrigado. Vamos ficar por aqui. Vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai, muitíssimo obrigado, Senhor, pela clareza com que a Tua palavra foi escrita, Senhor. Obrigado pela clareza que o Teu Espírito Santo traz às nossas mentes e aos nossos corações. Ó Senhor, a Tua palavra, ela é sólida, ela é verdadeira, ela é perfeita, ela é integral. E ajuda-nos, Senhor, a nunca, por nunca ser, colocarmos em causa uma só palavra
daquilo que está revelado, daquilo que foi inspirado por Ti, Senhor. Se há alguma coisa que tem que ser mudado, não é na Tua palavra, é em nós mesmos. Então, Senhor, ajuda-nos a nos submetermos totalmente à autoridade absoluta e normativa da Tua palavra. E que seja o Teu Espírito Santo a fazer esse trabalho em nós, Senhor, a dirigir esse trabalho. Nós queremos, Senhor, ajuda-nos na nossa fraqueza. Pois, como Tu próprio disseste, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pois é, Senhor, e todos nós reconhecemos isso, porque vivemos nesta carne fraca, nesta nossa natureza pecaminosa, que só nos tende para o mal, nos tende para baixo. Então, Senhor, ajuda-nos a tomar decisões deliberadas, decisões conscientes, intencionais, para estarmos contigo, estudarmos a Tua palavra e assim sermos rodeados, Senhor, dessa aura celestial que Tu queres criar na nossa mente para nos livrar do pecado. Fica connosco, Senhor, e perdoa-nos de termos falhado, Senhor, até aqui, e ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos ser mesmo, de facto, não apenas de teoria, mas na prática, vencedores e vivermos, Senhor, esta realidade na vida de cada um de nós. Ajuda-nos a nós e às nossas famílias, tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Ok, irmãos, ficamos por aqui. Encontro marcado para a próxima semana. Que Deus vos abençoe grandemente. Até lá. Até à próxima. Deus vos abençoe.